gente, tudo bem? Eu sou a Duda do Projeto Acabamentos Finos e o vídeo de hoje é uma aula sobre os colchetes. Gente, aqui nós já aprendemos sobre zíperes, botões e agora chegou a vez de aprender sobre um outro material que é essencial tanto no fechamento quanto na construção de peças, que é o colchete. E ele tem inicialmente dois formatos, que é o de pressão e o de gancho. Ele é um material que não só proporciona o fechamento e a junção de peças, mas ele também pode unir partes da roupa de forma invisível. E não só essas duas funções, ele também auxilia na diminuição de tensão das partes do fechamento. Por exemplo, se a gente tem um zíper muito grande, de 60 ou 90 centímetros, que passa pela linha do quadril, da cintura, dos ombros, a gente pode colocar um colchete ali nas regiões de maior tensão, como a cintura ou o início do fechamento ali no ombro. Para auxiliar no fechamento do zíper, a gente coloca os colchetes. Ele é um material que não só proporciona o fechamento ou o encaixe de peças da roupa de forma invisível, como ele também pode auxiliar na diminuição de tensões ali dos fechamentos da roupa. Por exemplo, se a gente tem um zíper muito grande, de 60 ou 90 centímetros, ali na linha da cintura, do início do fechamento, a gente pode estar adicionando um colchete para não só auxiliar na hora de fechar esse zíper, como diminuir a pressão que tensiona essa região que o zíper vai ter que aguentar sozinho. Mas eles não surgiram da forma que a gente conhece hoje. Na verdade, lá pelo século XIV, na época medieval, já existiam ferramentas semelhantes a eles, feitas mais artesanalmente, manualmente, com arames. E foi no século XVIII e XIX que o uso deles se popularizou por conta do uso dos espartilhos e de roupas mais ajustadas ao corpo. E é no final do século XIX que o colchete de gancho passou a ser produzido em metal e de forma industrial na Inglaterra. E foi no início do século XX que o colchete de pressão também passou a existir de forma industrial. Ele é o tipo de fechamento mais antigo ainda utilizado no vestuário contemporâneo e ele vai ganhar o selo de acabamento permanente e funcional. Vamos lá aprender a aplicar um colchete? Ele é o tipo... Bom, pessoal, vamos lá, então, aprender a colocar os colchetes. Já peguei a minha agulha aqui com a linha dupla, um nó simples. Vamos começar pelo de gancho. Então, a gente vai precisar de dois pedacinhos de amostra, né? Como se fosse dois lados de uma peça que tem que ser fechado. Então, a gente vai colocar um de cada lado, medir certinho, né? Onde eles vão se posicionar. E eu vou pegar um lápis pra marcar mais ou menos onde eles estão. E garantir que fique retinho também, né? Bom, vamos lá. Vou começar pelo lado do encaixe, que é esse anelzinho aqui. Se você conseguir entrar por algum pedaço da peça, abrir alguma costura pra deixar o nozinho por dentro, ótimo. Se não, a gente pode começar com um pontinho atrás, sempre tentando evitar pegar o lado de trás da peça, né? Pra ficar um acabamento bem limpinho. Pronto, só colocar o nó onde ele vai ficar futuramente escondido. E já vou começar laçando o nosso arco. Aí a gente começa fazendo tipo um ponto de caseado, de fora pra dentro dessa voltinha, como se fossem as perninhas, né? Durante a volta toda.
chegou aqui no final, já pode passar a linha e iniciar lá do outro lado. Ele deu... de fora, pra dentro. Ele deu uma entortadinha, porque a gente já costurou desse lado, então ele ficou um pouquinho mais tensionado, mas assim que a gente costurar o outro lado, ele também vai ficar tensionado, e então vai ficar o mesmo. Não vai ficar torto, né? Vai ficar igual dos dois lados. Prontinho. Aqui mesmo eu já vou dar uma laçadinha a mais, pegando direto no tecido, passando 2 vezes dentro do arco, pra dar o nosso nó final, e escondo a linha passando lá por dentro. Um dos lados já tá bem presinho. Prontinho. Vamos para o outro. Posiciona ele na marcação e eu já vou entrar aqui. Tá vendo que ele tem uma barriguinha? A gente tem que passar a linha antes dessa barriguinha pra prender ele, né? Pra ele não ficar escorregando, deslizando e mudando de posição. Essa barriguinha serve exatamente pra ele ficar preso no lugar. Então, eu gosto, particularmente, de passar já 2 vezes, mesmo sem ele dentro. Pelo menos uma vez, né? Aí eu encaixo ele. Dá menos trabalho. Aí. Agora ele já tá mais preso, é mais fácil de manusear. E passa a segunda volta. Eu vou lá pra baixo. Pra base. Então, saímos aqui embaixo na base e vamos dar mais 2 voltinhas pra fixar ele. E agora é a mesma coisa. De fora pra dentro do círculo, a gente dá uma laçada. Repito também a mesma finalização. Aqui mesmo eu já vou pegar um pedacinho do tecido, dar 2 laçadas e fechar. Já temos o nosso fechamento perfeito. O colchete de pressão, ele é bacana ser usado quando as coisas vão se sobrepor. Então, como se tivesse um tecido sobreposto ao outro. E a gente pode começar ele colocando a parte que vai por cima, sempre. A parte de cima, então, é sempre essa que tem a bolinha pra cima, e o furadinho é sempre a parte que fica embaixo, né? A que vai ser encaixada é sempre essa daqui. E esse é sempre o que recebe o encaixe, ok? Vamos posicionar ele aqui. Eu gosto de
colocar o meu nozinho bem no meio, porque aí ele esconde. E a gente pode sair um pouquinho mais pra lá, já por onde vai passar em uma das argolinhas aqui. Aí a gente pode vir, primeiramente, passando uma vez em cada casa ou em cada extremidade, pra segurar ele no lugar. Já vou passar pra cá mesmo. Prontinho, ele já tá firme, não vai ficar se mexendo de lugar. Então, a gente começa e é só passar 3 vezes por esse mesmo buraquinho. Ou, como eu te falei, depende do tamanho, do quanto você sentir que ficar firme, é isso aí. Aí, por aqui mesmo, eu já passo pro próximo, por dentro do tecido. Sempre com bastante cuidado pra ficar firme, mas sem repuxar. Eu dar uma laçada e um nozinho com 2 laçadas. Aí eu enfio o nó lá dentro, já saindo pelo outro lado. E aí fica assim, escondidinho. Fácil, não é, galera? Agora, pro outro lado, pra ficar certinho, eu costumo encaixar. Então, a gente pode, ou se você tiver com um lápis, uma canetinha, né, que sai com a temperatura, é bacana você fazer isso. Risca um pouquinho o tic-tac, o colchete, e ele já vai marcar onde ele tava, tá vendo? Eu rabisquei um pouquinho ele aqui, e ele ficou marcadinho aqui do outro lado. Então, é aqui que o meio dele vai ficar. Eu já pego, já escondo meu nozinho aqui. Vou até sair mais pra lá já. Então, o meio dele é aqui no meu nozinho. Já vou sair lá do outro lado. Ele é muito grande. Aqui. Pra gente segurar ele no lugar e ele não fugir. Prontinho. E é a mesma coisa, gente. Passa 3 vezes em cada buraquinho dele, deixando firme. Mesma finalização. Pego aqui um pouquinho embaixo do colchete, tecido. Vou terminar de fazer essa laçada. E dou 2 voltinhas pra ficar bem firme. E volto lá por baixo, já passando pra parte da frente. E aí, que gracinha. E é isso, gente. Agora temos o nosso fechamento por colchete de pressão também.
e o colchete bem oculto. Que bacana. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e eu te vejo nas próximas aulas que já estão disponíveis aqui no canal. Até!